Tem o Staphylococcus aureus, que ele é uma bactéria muito virulenta, que eu até brinco, né? Virulento parece adjetivo de vírus, né? Então é muito bacterilento. Ou seja, ele é potencialmente muito grave, Bárbara. Sim. Nós tivemos casos, como você teve junto conosco até, de bacteremia por Staphylococcus aureus a partir de uma infecção do pé diabético. Tivemos a partir de coluna, paciente com material de osteossíntese em coluna, e o paciente tem 20, 30% de chance de morrer de uma bacteremia por Staphylococcus aureus. É uma bactéria muito grave. Chega no ponto que a gente já tentou fazer de tudo e não teve jeito e vai ter que evoluir para uma amputação, no pós-operatório ele às vezes é muito bonito, que ele agradece. Doutor, muito obrigado. Eu sei que vocês fizeram de tudo para tentar me ajudar ao máximo e que chegou nesse momento, mas hoje eu tô sem dor e eu tô muito contente. Sim, e é tratamento, né? Perfeito, Isso que tratamento. Às vezes a gente não tem, né, a clareza. Isso mesmo. Que a amputação, ela não é uma derrota de forma alguma. Ela é uma cirurgia que exige qualidade de indicação, qualidade técnica de execução e manejo pós-operatório como qualquer outra cirurgia, seja uma amputação menor, seja uma amputação maior. Esse paciente, ele está sendo tratado. Olá a todos, meu nome é Bárbara Pupin, eu sou ortopedista e traumatologista, cirurgiã de tornozelo e pé, e esse é o Pupincast, um podcast para falar sobre saúde em temas específicos, com profundidade, com calma, com quem realmente entende do assunto. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre pé diabético, sobre as infecções musculoesqueléticas, sobre a inter-relação entre a ortopedia e a infectologia no tratamento de pacientes com essas alterações. Temos aqui de convidados o Dr. Clóvis Arnes da Cunha. Ele é médico da Universidade Federal do Paraná pelo Departamento de Infectologia. É o chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. É especialista em infectologia pela Universidade de Massachusetts e é o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. Clóvis, muito obrigada por ter aceito o convite em estar aqui hoje. Olá, Bárbara, é um prazer enorme estar com você, quero te parabenizar, excelente iniciativa, e para nós infectologistas é uma honra participar desse teu programa. Muito obrigada. E também temos aqui hoje conosco o Dr. Leonardo Ferrari, ele é médico infectologista pelo serviço do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, ele é o responsável pelo Departamento de Infecções Ortopédicas, Vasculares e de Neurocirurgia do Hospital Evangélico Mackenzie, pós-graduando em infecções musculoesqueléticas, um grande entusiasta do tratamento das infecções musculoesqueléticas e um grande parceiro meu no tratamento desses pacientes. Obrigada, Leonardo, por estar aqui hoje, por ter aceito esse convite. Obrigado, Bárbara, Dr. Clóvis, é um prazer enorme. Para mim é uma honra estar junto com vocês nessa mesa. Dr. Clóvis, meu grande mentor na infectologia, e Bárbara, uma parceira aí de casos desafiadores. É um prazer enorme. Obrigado. Obrigada a vocês. Então, eu queria começar falando um pouco sobre a infectologia em si, né? A gente fala sobre isso, mas a verdade é que muita gente não entende nem muito bem como que funciona essa especialidade. Vocês podem falar um pouquinho pra gente da história, do que faz o infectologista? Com certeza, Bárbara. A gente brinca que depois da pandemia não tem mais aquela pergunta constrangedora dentro da própria família, né? Você ia para uma festa de final de ano, em dezembro, e falava, você é médico infectologista, o que faz o infectologista, né? Então, o infectologista, ele trata, cuida, previne, estuda a epidemiologia das doenças infecciosas causadas por vírus, bactérias, fungos e protozoários. E também os eumintos. E, em especial, hoje nós vamos falar bastante sobre as bactérias. Mas também tem osteomielite por fungo, né, casos desafiadores, até às vezes mais difícil do que a própria bactéria. Então, o infectologista, ele justamente está querendo ajudar vocês, cirurgiões, especialmente hoje você na ortopedia, né, orientando o antibiótico, vendo se pode trocar o antibiótico na veia pela via oral, tempo de tratamento, os efeitos colaterais, né, possíveis antibióticos novos que hoje nós temos. Então, basicamente, a gente é o especialista, no caso do pé diabético, em orientar a parte do tratamento antibiótico e, eventualmente, até antifúngico nos casos menos prevalentes, é claro, de infecção fúngica. Não é isso, Léo? É isso mesmo, doutor. E só complementando um pouquinho, eu acho que hoje o infectologista tem ganhado cada vez mais campo, não só pela questão da pandemia, mas ao mesmo tempo a nossa população cada vez mais tem ficado mais velha, tem envelhecido, mais comorbidades, mais polifarmácia, uso de medicamentos de uso contínuo, e tudo isso a gente sabe que pode interferir no nosso tratamento antimicrobiano, nos efeitos colaterais dos antimicrobianos, eventualmente no caso das infecções ósseas, né, falando um pouquinho da ortopedia,
tratamento é bastante prolongado, então eventualmente a gente precisa do infectologista fazendo esse acompanhamento. Então acho que cada vez mais tem sido necessária a presença do infectologista no campo da medicina aí. Do meu lado, eu vejo assim que para a prática que eu tenho hoje é fundamental, né? A gente está sempre, né, discutindo os pacientes, rediscutindo, vindo pacientes novos e eu pedindo sempre a presença do infectologista, né? Felizmente, a gente fortalece cada vez mais a parceria também, enquanto dos pacientes internam, né? Justamente para a equipe da infectologia, para que essa parte fique a melhor possível, né? Que para a gente da ortopedia, a gente tem, né, a vertente cirúrgica, né? É muito forte, né? E já é bastante específica, já é bastante demandante e não tem por que a gente pensar em tratar pacientes tão complexos de forma isolada, né? Aqui a gente está falando da ortopedia com infectologia, mas a gente precisa da endocrinologia, da vascular, da dermatologia, da radiologia, de todo mundo, para a gente conseguir ter o melhor resultado possível, né? Então, eu vejo, assim, que como está sendo interessante ter essa experiência de cada vez mais ter esse crescimento na parceria e como isso tem sido positivo, né? E eu imagino que pro lado de vocês também, né? Porque ficar com um paciente, às vezes com dificuldade de conseguir o manejo cirúrgico também não é fácil, né? Sem dúvida, Bárbara, você colocou bem, eu acho que mais do que nunca é sempre uma abordagem multidisciplinar, né? E além do próprio os médicos envolvidos, como você bem colocou, tem também o estomatoterapeuta, né, a enfermeira, que de repente não vai tirar lá, né, achando que é uma pele que, Exato. Na realidade, é uma tela, que ela achou que é uma pele que precisa ser retirada, né, que sabe quando fazer os curativos especiais, que material usar. Então, eu vejo muito, né, especificamente o pé diabético, que nós vamos falar um pouquinho mais, é um grande problema de saúde pública. Então, hoje, se a gente colocar no papel o número de pacientes diabéticos no Brasil que tem problema, né, que a gente tem essa síndrome do pé diabético que envolve a parte ortopédica, envolve a parte vascular, é o paciente que tem complicações do diabetes, neuropatia periférica, a ponto de ele estar com uma pedra no sapato, um prego no sapato, no pé, e não sentir, como eu já tive casos assim, né, eu brinco que hoje eu seria um R39, né? Sim. No final do ano eu vou fazer 39 anos de medicina, e eu gosto de falar, o Léo foi meu aluno, e hoje de manhã estava dando aula na Federal, eu gosto de falar, a gente está sempre aprendendo, né? E uma das formas de aprender é com os outros colegas profissionais. Eu tive uma experiência de ser, por um pouco mais de 20 anos, infectologista do TMO, transplante medular ósseo do HC, que é a mesma equipe lá do Graças. E, na realidade, eu tive que aprender um pouquinho de TMO. Claro. Assim como o Léo, que está indo para a área da ortoinfectologia, ou infecto-ortopedia, ele precisa saber um pouquinho mais da área. Claro, não vai fazer a cirurgia, mas ter ideia que opções tem, né? Na própria reunião que nós tivemos segunda-feira, você colocou muito bem, né? Ortopedista, especialmente de pé, a tua visão é sempre o que é funcional. Exato. Né? Às vezes o vascular está mais preocupado da parte até onde que eu posso debridar, mas o orto já tem essa visão da funcionalidade. E a funcionalidade, às vezes, são técnicas cirúrgicas diferentes para abordar esse paciente. E a gente tem também os avanços tecnológicos, Sem né? dúvida. E que agora a gente tem as opções de uso de antibiótico local, de outros agentes, não propriamente, né, como antibiótico, mas que fazem esse manejo infeccioso local também, né? Que a gente tem a questão dos enxertos ósseos, né? Que são osteodutores, osteocondutores, né? Que tem hidroxiapatita, o sulfato de cálcio, o próprio biovidro, que fazem todo um papel fundamental no tratamento em conjunto, né? E a gente muitas vezes decide em conjunto, né? A gente precisa que tenha essa visão do que já teve de evento prévio, o que já foi coletado de cultura antes, a qualidade da coleta da cultura, que é um ponto que, nossa, quantas vezes a gente já conversou, reconversou e conversa com outras pessoas sobre a qualidade da coleta da cultura, né? Cultura não é tudo igual, né? Para vocês, então é fundamental que essa cultura seja coletada de forma adequada, senão mais confunde do que ajuda, né? E também a escolha do antibiótico que vai ser colocado localmente, se o paciente tolera, né? A gente sabe que os diabéticos, eles são nefropatas muitas vezes também. Então, nossa, são tantos detalhes, né? Eu fico pensando assim, às vezes, nossa, quem olha de fora olha pra gente ali e pensa, mas é fácil, né? Eles vão ali, daí fala, decide que é isso, tem o cardápio, aquilo. Né? Escolhe um ali. Até, Bárbara, acho que esse é um ponto bem importante que o Léo até pode falar, né, Léo? Que é talvez a principal mensagem que a gente pode dar para os ortopedistas que estão nos ouvindo, é a coleta adequada do material para a cultura antibiograma.
Porque eu já tive situações que, assim, né, o paciente operou, às vezes até infecção de prótese, infecção de coluna, e aí o colega não colheu cultura. E aí ele fala, Clóvis, agora você me ajuda aqui no antibiótico, né? Então fica uma situação que perdeu a oportunidade no Exato. centro cirúrgico, de colher no material adequado, Uhum. e depois eu tenho que dar tiro no escuro, literalmente. Porque hoje, ao contrário, né, do que às vezes eu ouvi já ortopedista falar, não, é Staphylococcus aureus, tinha cara de estáfilo, né? Sim. Na realidade, não existe isso na infectologia. Não, Até tem algumas situações que podem nos dar uma dica sim, da bactéria ser mais provável, né? sim. Então, exemplo, se você tem uma infecção de pele e partes moles, que tem gás em partes pelas moles, o paciente tem necrose, aí que é uma infecção gravíssima com risco de vida, eu posso já supor que deve ser uma infecção por anaeróbio. Mas Sim. essa é uma exceção. Essa infecção que o Léo e eu vemos uma vez cada 6 meses. A infecção do dia a dia pode ser Staphylo aureus, pode ser coagulose negativo, esse Staphylo aureus pode ser meticilino sensível, pode ser meticilino resistente. Então, Léo, acho que a gente podia falar um pouquinho, né, da coleta adequada desse material. Perfeito. Né? E uma coisa que eu gosto de salientar sempre quando eu estou conversando com os colegas ortopedistas, com os colegas que estão acostumados a manejar a infecção óssea, é que muitas vezes a infecção óssea não tem cara de infecção. Isso. Né? Então, o ortopedista vai lá, abre o paciente por uma soltura da prótese, digamos assim, mas ele acha que aquela soltura é asséptica. Mas ninguém tem olho de microscópio, eu brinco, né? Então não tem como saber, se a gente não fizer a coleta adequada dos tecidos, da quantidade de fragmentos adequado, a gente não consegue garantir com segurança que aquela prótese não teve uma soltura séptica, ou seja, por infecção associada. Então, sempre que tem algo que levante a bola, que levante a suspeita de infecção, seja associada a implantes, seja infecção óssea, a gente deve coletar a cultura para ter um pouco mais de embasamento em relação a isso, né? Então, lembrando que o diagnóstico de osteomielite, ele é um diagnóstico microbiológico, essencialmente. Então, a gente precisa de fragmento ósseo para fazer esse diagnóstico, a gente precisa de partes moles profundas pós-debridamento para fazer esse diagnóstico. Claro que existem critérios clínicos definidores, a gente consegue dizer se o paciente vem com uma fístula numa prótese de joelho, ele já tem o diagnóstico de infecção de prótese e a cultura vai nos ajudar no tratamento. Mas não é todo paciente que vai chegar já com os critérios definitivos. Eventualmente, ele chega só com dor, né? Então, o paciente vem para o consultório, tem uma prótese, colocou faz 60 dias e a dor não foi embora ou a dor vem piorando. Mas, laboratorialmente, ele está super bem, ele não está fazendo febre, ele está tocando a vida, mas o sintoma que liga aquela pulguinha atrás da orelha é a dor. E a gente deve ir atrás, deve coletar cultura profunda. Agora, falando um pouquinho mais da coleta de culturas, realmente a gente precisa de tecidos profundos para ter uma grande confiabilidade nesse tipo de material. E não só de uma amostra, porque existem bactérias que eventualmente são contaminantes, que são colonizadores da nossa pele, que vão estar presentes, mas que podem, ao mesmo tempo, fazer infecção em alguns casos, principalmente nos casos associados a implantes, né? Como os estáfilos não produtores de coagulase, Staphylo epidermidis, né? Tem diversos. E a positividade da cultura, a quantidade de culturas que vêm positivas para essas bactérias também nos ajudam na decisão de entender se aquilo realmente é um patógeno que está infectando aquele tecido ou se é um colonizante ou um contaminante da amostra. Então, idealmente, quando a gente vai para a maioria dos estudos, eles sugerem aí uma coleta de em torno de 3 a 5 fragmentos. A gente sempre gosta de ter fragmento ósseo, né, na jogada, para avaliar bem a parte óssea. E para os colegas vasculares, acho que é bastante importante também, né, essa questão do osso residual. Os colegas vasculares que manejam bastante essa questão do pé diabético, né, que a Bárbara também vê bastante no consultório, acabam que amputam bastante esses pacientes, né, por necessidade realmente, eles chegam às vezes muito graves no pronto-socorro,
mas o osso residual, o que manda para a cultura é o osso que foi embora, que eu digo, né? O osso que já foi amputado. E esse osso desvitalizado, com necrose, ele não nos ajuda no raciocínio, porque a amputação vem realmente para a gente já dar essa margem e resolver o problema. Então, o que a gente precisa saber pro manejo posterior desse paciente é se pós-amputação aquele osso que ficou veio positivo, né, para uma bactéria específica ou para algum patógeno. Então, é sempre essa questão, principalmente do osso residual, seja pós-debridamento, pós-amputações, né? Eu pego bastante nessa tecla, assim. Eu acho que vale a pena a gente comentar também a questão de que mesmo com toda a técnica adequada, mesmo com um diagnóstico clínico bem definido, a gente tem 30% das culturas que eventualmente podem não positivar, né? Então, a gente continua sempre tendo que juntar as peças do quebra-cabeça, né? E também acho que vale a pena comentar a parte da coleta do material para anatomia patológica, que também faz parte do raciocínio clínico, que também nos ajuda bastante, né? Então, a gente, né, quando a gente está lá na cirurgia, a gente, né, eu que faço muito isso da vida, a gente já tem toda uma organização, né? O meu instrumentador ali, ele já tá mais do que acostumado e a gente tá sempre de olho ali no cuidado em todo o caminho que essa cultura vai ter depois, né? Porque a gente vai fazer a coleta, a gente precisa colocar nos potes de coleta e garantir que essa coleta e até, né, chegar no laboratório tenha um trajeto adequado e sem uma nova contaminação. Então, a gente também já tem todo um método que a gente acaba, né, fazendo ali, identifica todos os potes para saber qual fragmento ósseo que é, qual fragmento de partes moles que é, a gente diferencia de qual osso que é, porque muitas vezes a gente aborda lá, primeiro, segundo, terceiro, metatarso, e quer diferenciar porque é relevante, porque a gente tinha já lá no pré-operatório uma imagem mais sugestiva de acometimento numa parte do que em outra, então, assim, tudo é importante, né, até, assim, e vocês, né, sempre pedem raio-x, sempre pedem ressonância, sempre pedem um monte de coisa, sim, por quê? Porque tudo vai ajudando no raciocínio. Por quê? Porque é sempre difícil. Desses pacientes, não tem nenhum paciente que a gente fala, não, esse daqui vai ser fácil. E até, né, aproveitando esse gancho, o que você falou, todo ortopedista deve ter esse protocolo, né, que orienta desde o instrumentador até a circulante de sala, porque não é raro, infelizmente até hoje, ter situações assim. Então você vai colher cultura, vai mandar para anatomia patológica, vai mandar para microbiologia, aí no dia seguinte a gente vai lá na microbiologia, né, a gente tem, por exemplo, Nossa Senhora das Graças, a microbiologia dentro do hospital, isso ajuda muito, e aí, tá crescendo alguma coisa? Olha, doutor, mandaram informou aqui para microbiologia, olha. né, e é uma aí, tristeza. o que aconteceu? Perdeu o material, né, Léo? E não é uma situação que acontece raramente, então esse detalhe todo é fundamental. E aí, pegando o gancho também de duas situações, uma que o Léo comentou, outra você, que eu acho que é importante a gente aproveitar, um programa tão bom quanto esse teu, a situação que o Léo comentou, o médico às vezes tem dor, acha que não é nada. Então, o pico das infecções de próteses ortopédicas é em torno de 3 a 4 meses. E tem uma bactéria que o Léo colocou muito bem, que é o Staphylococcus, que a gente diz na infectologia que o gênero é o mesmo, né, como se fosse assim, a família é a mesma, né, são da mesma família Pupim, né? Pupim. E tem o Staphylococcus aureus, que ele é uma bactéria muito virulenta, que eu até brinco, né? Virulento parece adjetivo de vírus, né? Então é muito bacterilento. Ou seja, ele é potencialmente muito grave, Bárbara. Sim. Nós tivemos casos, como você teve junto conosco até, de bacteremia por Staphylococcus aureus a partir de uma infecção do pé diabético. Tivemos a partir de coluna, paciente com material de ossocíntese em coluna, e o paciente tem 20, 30% de chance de morrer de uma bacteremia por Staphylococcus aureus. É uma bactéria muito grave. Isso sempre ela é grave. Bem conduzida, né? Quando bem conduzida. Só para esclarecer aqui, bacteremia, quando a gente já tem a presença da bactéria no sangue periférico. Então, o Staphylococcus aureus é gravíssimo. Sim. 20, 30% de óbito a partir de uma situação ortopédica, o ortopedista deve dizer, meu Deus, não sabia que era isso. Apesar de comum, não é banal, né? Exatamente. Já o Staphylococcus negativo, a gente chama de uma bactéria indolente, uma bactéria preguiçosa. Por outro lado, ela se adere à prótese e faz o famoso biofilme, que a chance de eu curar uma infecção de prótese ortopédica quando tem a formação do biofilme é qualquer coisa perto de zero. Que daí até eu às vezes brinco, né? O ortopedista manda porque tem uma fístula lá, saindo secreção purulenta há 3 meses. Vai lá no Dr. Léo, vai lá no Dr. Klaus e vai te dar um antibiótico para melhorar. Eu digo, não vai.
Porque nós temos que fazer o procedimento de tirar essa prótese. Uhum. Aí tem a discussão toda, né? Sim. Tempo único ou em 2 tempos. Sim. Mas a partir do momento que tem biofilme, isso vale para todas as próteses, né? Ontem mesmo a gente deu alta para um paciente com infecção de prótese de mama. Se você não tirar o material protético que está infeccionado, você não vai ter sucesso. Então, o estafilocoagulose negativo, embora seja uma bactéria que raramente vai causar bacteremia fatal, Sim. mas você não vai conseguir curar sem tirar a prótese. O paciente vai ter o quê? Às vezes apenas dor. Porque é uma bactéria que está lá desde que o paciente operou, 3 a 4 meses depois, que vai ter alguma consequência eventual até de fazer soltura da prótese, até daí pro ortopedista é fácil, né? Soltou a prótese, ele vai ter que mexer, né? Porque não tem como, até funcionalmente. É. E aproveitando que você falou de que tem novas opções até terapêuticas e terapia, nós temos também novidades na área do diagnóstico, que é a sonicação. Sim. Que a gente manda a prótese, né, ortopédica, no caso dessa paciente na mama, esse foi um caso típico, né? Colheu secreção, veio Staph aureus, fez sonicação da prótese, deu Staph aureus. Eu, como infectologista, não tenho dúvida que é Staph aureus. Exato. Já o coagulase negativo, o Léo colocou muito bem, todos nós temos coagulase negativo na pele. Então, quando dá o estafilocoagulase negativo, a gente coça a cabeça e fala, será que é o patógeno? Sim. E aí entra no que você falou. Fez várias biópsias, mostrou que tinha infiltrado neutrofílico, fez cultura, veio o estafilocoagulase Em negativo, múltiplas fez amostras, né? sonicação, veio o estafilocoagulase negativo, a gente fica mais confiante de fazer. E o tratamento do estafilocoagulase negativo, né, Léo? Isso que eu ia Quase falar. invariavelmente é antibiótico na veia. Isso. Porque é uma muito mais- bactéria que você não tem opção por via oral. Perfeito. Então, você vai para vancomicina, ou teicoplanina, ou daptomicina por 6 meses. Em E geral, conforme o eles caso. são bactérias mais resistentes, né? São cocos gram-positivos mais resistentes que os Staphylococcus aureus. Claro que nós temos também Staphylococcus aureus muito resistentes, mas na maioria, 80%, 90% dos nossos Staphylococcus não produtores de coagulase são resistentes à oxacilina, o que limita bastante o nosso tratamento do ponto de vista da infectologia, né? E é isso que o Dr. Clóvis falou, assim, a nossa decisão de tratar esse estáfilo vai desencadear uma série de eventos, ou seja, tratamento endovenoso prolongado, às vezes acesso venoso central, uma PIC, né? Então, tudo isso traz consequências, o paciente vai ter que ficar, eventualmente, em home care, então vai ficar um tempo restrito da sua mobilidade, tudo isso. Então, a gente tem que ter muita certeza de que realmente aquele é o patógeno, e daí a gente volta na importância da coleta da cultura. Porque se a gente começa lá atrás, coletou a cultura errada, toda essa cadeia de eventos vai ser errada, com riscos de efeitos colaterais, tudo isso, né? Então, por isso que acho que hoje ninguém consegue fazer uma ortoinfectologia ou tratamentos de infecções ósseas, infecções associadas a implantes sozinho, né? Sim. Tem que ser uma equipe, tem que ser coordenado, tem que ter uma conversa aberta e franca entre o ortopedista, o infecto, o vascular, a estomaterapeuta no pós-operatório. Todo mundo tem que estar bem alinhado e estar num ambiente que se sinta confortável de falar, ó, essa cultura talvez não tenha sido adequada, vamos para esse caminho. Nesse caso, não. A Bárbara, como ortopedista, sugerir para nós, olha, talvez esse antibiótico, eventualmente, esse paciente já teve uma reação, Sim. vamos trocar. Tudo isso é questão da gente ir conversando, né? Porque a gente vê, né, a complexidade dos pacientes e às vezes é assim, né, a gente tem às vezes uma amputação prévia, a gente já tem uma biomecânica bastante desfavorável, e aí a gente tem, às vezes, uma área de infecção não tão bem definida, faz um plano terapêutico, e daí a gente tem que ter na cabeça todas essas etapas. Então, por mais que eu não vá fazer a parte do infectologista, eu tenho que ter muita clareza do que é importante nesse raciocínio, o que vai entrar na balança ali para fazer escolhas do meu tratamento e vice-versa, porque daí eu consigo falar, não, aqui eu acredito que eu consigo preservar essas partes ou não consigo preservar, mas então vamos, né, na cirurgia eu tenho que coletar fragmento destes locais, eu tenho aqui, tolera
um parafuso, vou ter que ir para fio liso, que, né, tem a questão do biofilme, né, que a gente pode comentar também, que quando a gente fala de placa e parafuso, a chance de a gente desenvolver um biofilme na presença de bactéria é muito maior do que no fio liso, né? Então, além da facilidade de manejo, de eventualmente a gente fazer uma retirada de material num regime até ambulatorial, se for necessário, né, dependendo da evolução. Então, a gente leva tudo isso em consideração, além de que a gente tem que ter também muito planejado na cabeça a questão da prevenção de novas feridas, de como vai acontecer esse fechamento da ferida, né? Porque se a gente vai lá, faz um procedimento e deixa muito exposto, né, material, né, tecido subcutâneo, né, sabendo que a gente não pode deixar tecido nobre exposto, né, tendão e osso não toleram exposição para cicatrização, a gente tem que cobrir, tem que realizar uma proteção. Tem várias formas de fazer isso, mas isso tem que estar planejado, porque depois esse membro ele vai ter que funcionar, né? A gente vai ter um longo período ali para cicatrizar muito bem a incisão, para cicatrizar onde a gente tinha essa ferida, e depois, eventualmente, vai ter que adaptar uma palmilha, dependendo do grau de preservação que a gente conseguiu do membro. E se a gente tem alguma área de ulceração, a gente tem que lembrar que a porta de entrada continua aberta e que as bactérias, elas não são territorialistas, né? Não é porque tem uma lá que as outras não vão poder chegar. O pé né? diabético é uma grande prova disso, né? Infecção polimicrobiana, né? Várias bactérias. Muito comum, né? Quantas vezes, né? A gente já teve pacientes, assim, que é quase inacreditável. Quantas bactérias tem, né? Uhum. Esse cuidado que você muito bem colocou, né, Bárbara? Porque a gente tem um público, além dos médicos, de eventualmente pacientes que estão nos ouvindo, né? É esse cuidado realmente com o paciente diabético, né? Uhum. Eu gosto de dizer que o paciente diabético que não tem um bom controle da sua doença, cada ano vale por 2. Sim. Então, na hora que eu vejo um paciente com 50 anos, com pé diabético, já com as complicações de retinopatia, nefropatia, neuropatia, e ele começou o diabetes com 30, e ele hoje tem 50, são 20 anos de diabetes, eu digo para a nossa equipe, ó, esse paciente, do ponto de vista biológico, ele tem 70 anos. Uhum. E essas complicações de neuropatia, né, que o paciente acaba não tendo, perdendo para o leigo a sensibilidade, né, ele pode ter uma pedra no sapato, um prego, e não sente, e junto com a vasculopatia que faz ele ter insuficiência arterial, isso faz com que ele tenha, às vezes, infecções graves no pé, e chega no pronto-socorro na hora que já tem necrose, que já vai para amputação, e assim por diante. Então, é fundamental que esse paciente diabético, muitas vezes, inclusive, tem retinopatia e nem consegue enxergar adequadamente o seu pé, a gente olhar o cuidador, que pode ser a esposa, pode ser a filha, pode ser um Todo filho, mundo, né, pode ser alguém que vai lá todo dia, tira a meia, vê como é que tá, começa às vezes com mal perfurante plantar, que é tão comum no diabético, né, Bárbara? Sim. Às vezes alterações de artropatia, de Charcot, que deforma todo o pé. Então, a nossa mensagem da importância de ter a família como cuidador, né, claro, a esposa, filhos que moram juntos, sempre é mais fácil, é fundamental. Acho que esse é um ponto bem importante para a gente ressaltar. E eu queria também aproveitar, entrando nessa área que você mencionou, nós infectologistas, a gente tem os 7 Ds de prescrição do antibiótico, né? Vai desde o D de droga, de antibiótico, né, de duração, de escalonamento, né, etc. E tem um que é o controle da fonte de infecção, né, o famoso source control. Então, se eu tenho um paciente com uma osteomielite crônica, mesmo que ele não tenha material de osteossíntese, e tem sequestro ósseo, eu sei que não tem antibiótico no mundo que vai resolver. Então, de novo, tem que ser um tratamento multidisciplinar, o ortopedista vai fazer esse debridamento para tirar esse sequestro ósseo. Sim. E nós, infectologistas, hoje temos feito cada vez mais, né, nessa área, que tem até alguns artigos que o título do artigo é assim, shorter is better, less is more, menos é mais. A gente sempre tratava, até recentemente, Bárbara, osteomielite crônica por 12 semanas, 84 dias. Hoje, se eu tiver um ortopedista da qualidade que você é nos pés diabéticos, que fez o source control, nós reduzimos para metade, para 6 semanas. E mais do que isso, eventualmente até com antibiótico via oral. Você pega um Staphylococcus, que é sensível a Bactrim, um antibiótico barato. Estou falando até o nome comercial, porque até nos artigos médicos é um dos poucos nomes comerciais que é falado, o sulfoametoxazol trimetoprim, né? E você consegue um tratamento relativamente barato ter a cura, desde que tenha o source control, que é o debridamento. E quando eu já falei da parte da prótese, essa é típica, né, Léo?
Às vezes o paciente, nós tivemos um caso agora no final do ano, a paciente estava há 3 anos com secreção purulenta saindo pela sua prótese, paciente de fora, de Santa Catarina, né? E ela chegou para mim e falou, Dr. Clóvis, eu já fiz 6 tratamentos com antibiótico. 2 deles com antibiótico na veia. Fiz até flebite, antibiótico que fez insuficiência renal. Já falei, a vancomicina, né? E eu continuo com secreção purulenta. Daí eu falei para ela, uma senhora de 70 anos, mas bem, performance, cognitivo bom. Eu falei, já falaram para a senhora que não tem jeito, tem que tirar a prótese? Ai, doutor, eu tinha medo de ouvir isso, mas se precisar é o que eu quero fazer. Porque chega uma hora, você vê que não é antibiótico que vai resolver. Então, essa multidisciplinaridade do ortopedista com infectologista, eu acho, Bárbara, mais e mais vamos ter equipes como você hoje faz, né? Com o Léo aqui, que eu tenho muita honra de ter sido professor lá. O Léo era presidente da Liga de Infectologia da UFPR, não sei se você sabe disso. E já como acadêmico, ele falou, professor Clóvis, estou gostando tanto da infecto, estou pensando em fazer infecto. Venha, Léo. Então, né, é uma área especial da infectologia, que tem alguém que nem o Léo, que estuda e acompanha, é fundamental. Assim como eu, quando era infectologista do TMO, é uma área que não é para todo infectologista, Não, você tem que estudar a parte, né? A gente tem direcionado cada vez mais porque o conhecimento ele vem crescendo, né? De certa forma, claro que a gente não pode abandonar os conceitos básicos e o conceito do todo, né? Mas também não é fácil, né? A gente sabe que culturalmente ortopedistas não gostam de pé diabéticos, nem cirurgiões de tornozelo e pé, né? Não gostam de infecção de modo geral, né? Não gostam de infecções de modo geral, né? Daí tem as pessoas que são diferentes, assim, né? Vamos colocar assim. Entusiastas das infecções. Entusiastas, né? Mas que nem eu gosto bastante, né? Eu acho que são casos sempre muito desafiadores, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? A gente tem alegria de ter evoluções muito favoráveis, né, nos pacientes, né, até, assim, tem alguns pontos que eu não queria deixar de comentar. Eu queria comentar que eu também tive a alegria de ser sua aluna, Clóvis, que faz mais tempo. Já faz mais de tempo, né? Já faz um pouco mais de tempo, né, eu fiz lá o eletivo da Infecto, mas eu nunca tive a pretensão de me tornar infectologista, porque a área cirúrgica sempre realmente foi meu maior objetivo. Menina dos olhos. Sim, infelizmente sou muito realizada fazendo ortopedia. Mas a sementinha da Infecto ficou, né? Não, com certeza, né? E isso também, né, vale a pena dizer que ter, né, o senhor como professor com certeza faz diferença, né? A gente sabe que os mestres inspiram, né, e fazem com que a forma como a gente enxerga as diversas coisas, elas mudem quando a gente tem pessoas que são grandes exemplos, né, que são pessoas que fazem a gente, né, ter aquele ânimo de estudar e de aprender mais e de ver as coisas dando super certo, né, as coisas resolvendo, a evolução das coisas, né, então essa paixão, né, do senhor, ela é visível e isso é incrível, né, e eu também sou grata por ter tido essa oportunidade. Obrigado, Bárbara. Na verdade, o que motiva a gente é justamente isso, né, a gente está sempre aprendendo, né, eu falo isso, o Léo já ouviu várias vezes isso, né, embora, claro, né, a gente estuda muito antibiótico, eu estou voltando agora ao Congresso Europeu de Infectologia lá em Munique, semana passada eu estava lá, o dia que eu chegar para vocês e falar, eu já sei tudo de antibiótico, por favor, me diga, Clóvis, está na hora de você se aposentar. A gente aprende, porque nós só falamos aqui do estáfilo, né? Sim. Mas para os ortopedistas que nos ouvem, tem 2 grandes grupos de bactérias que causam infecção, né? Os CGPs, que são os cocos gram-positivos, que o estáfilo é campeão, mas tem o enterococo, que tem uma situação toda peculiar, que às vezes até a velha ampicilina pode ser usada, né? Principalmente para o fecalis. Perfeito. Aí o ortopedista às vezes pergunta, né? O uro também, quando dá enterococo na urina, né? Clóvis, ainda se usa ampicilina na veia ou amoxicilina via oral para tratar enterococo, ainda é o melhor antibiótico. Tratamento de escolha. E pelo contrário, ele é resistente à cefalosporina, né? Então, dependendo da bactéria, o velho antibiótico é bom. Dei o exemplo do Bactrim para o Staphylococcus. Mas daí, Bárbara, na situação da ortopedia de modo geral, das infecções ortopédicas, 30% são bacilos gram-negativos. E se a gente for para o pé diabético, vai para 40, 50. E aí, a situação é bem mais difícil. Porque hoje nós temos, né, bactérias que nem a Escherichia coli, Klebsiella, só para falar para as 2 mais comuns, e eventualmente a Pseudomonas, que dá para usar o velho ceftriaxona, mas para a maioria não dá mais. E hoje nós temos as bactérias multiresistentes como um problema de saúde pública. Bárbara, em 2019, fevereiro de 2019, antes, portanto, da pandemia, a Organização Mundial da Saúde, ela elencou 10 principais problemas de saúde pública no mundo. Um deles era resistência antimicrobiana, que eu até brinquei na aula de manhã.
RAM, vou fazer uma propaganda aqui gratuita, né? É marca de picape, né? Mas para nós, RAM é resistência antimicrobiana. E hoje nós temos, por exemplo, uma bactéria difícil de tratar, que quase todos os hospitais do Brasil têm, né? É uma bactéria que foi inicialmente descrita lá na Índia. Tanto ela é conhecida por uma sigla chamada NDM, New Delhi Metalobeta-lactamase. O custo do tratamento hoje dessa bactéria é em torno de R$3.000 por dia. Por dia, meu Deus. Então, por aí você vê o custo, né? Quem vai pagar essa conta, né? Então, fica um custo altíssimo. Se não tiver um debridamento adequado, você vai jogar fora os 3.000 por dia. E temos a KPC, que talvez o ortopedista já ouviu falar, né? Que é uma bactéria mais... Eu já ouvi falar. Por favor. Ok. A KPC não é 3.000, é 2.000. Ainda é eu caro, sei que né? até o antibiótico que vocês usam pro KPC, Olha só. Só. Não, Tô sendo doutrinada, sabe? Mas eu acho que é isso mesmo, né, Dr. Clóvis? A importância também do infecto na medicina atualmente vem dessa questão mesmo que, se eu não me engano, tem uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que até 2050 as bactérias multiresistentes estarão matando mais do que o câncer no mundo. E tudo isso dificulta o tratamento, exigem antibióticos específicos com efeitos colaterais muitas vezes complexos e a gente precisa do infectologista presente, né? E quando a gente está falando de infecções de tratamento tão prolongado como são eventualmente as infecções ósseas, as infecções associadas a implantes, não ter um infectologista traz um prejuízo, né, tanto para o paciente, quanto acho que até um estresse para toda a equipe que maneja tudo isso, né, porque também tem um porto seguro, querendo ou não, na questão do antimicrobiano, assim como a gente tem um porto seguro nos colegas cirurgiões do controle do foco. A gente não faz o controle do foco, quem faz são os colegas. Então, a gente tem essa relação de harmonia mesmo, e de ter a liberdade, eu acho que o senhor comentou numa das histórias, da gente chegar para o colega e dizer assim, ó, eu avaliei esse paciente e realmente, do meu ponto de vista, a gente não consegue resolver a infecção sem a retirada da prótese. Ter esse ambiente em que a gente possa conversar sobre isso e discutir, Léo, tirar a prótese inteira é inviável por conta da qualidade óssea, por conta daquilo. Então, não é tão simples também pro infecto, não é só dizer tira e pronto, acabou, né? É tudo muito compartilhado. É isso que a gente tá batendo tanto nessa tecla hoje, acho que é o objetivo até do podcast, difundir a importância do tratamento multidisciplinar e que também, até no paciente que eventualmente, todo mundo que trabalha com infecção musculoesquelética, o que a gente não quer é ter que precisar de uma amputação. Exato. Mas, eventualmente, é a solução do problema. E o paciente até, às vezes, está sofrendo há tanto tempo, com tanta dor, com tanto desconforto, com tão pouca funcionalidade, que quando chega no ponto que a gente já tentou fazer de tudo e não teve jeito e vai ter que evoluir para uma amputação, no pós-operatório, ele, às vezes, é muito bonito, que ele agradece. Doutor, muito obrigado. Eu sei que vocês fizeram de tudo para tentar me ajudar ao máximo e que chegou nesse momento, mas hoje eu tô sem dor e eu tô muito contente. Sim, e é tratamento, né? Perfeito, isso que tratamento. Às vezes a gente não tem, né, a clareza. Isso mesmo. Que a amputação, ela não é uma derrota de forma alguma. Ela é uma cirurgia que exige qualidade de indicação, qualidade técnica de execução e manejo pós-operatório como qualquer outra cirurgia, seja uma amputação menor, seja uma amputação maior. Esse paciente, ele está sendo tratado. Isso é uma opção terapêutica que ela é feita baseada em todo esse racional que é feito quando é optada pela preservação também, né? Então, a amputação, ela não é ruim, né? Claro que a gente não está aqui fazendo de forma alguma apologia a isso, mas ela é, muitas vezes, o procedimento que vai devolver autonomia, que vai resolver o problema, que vai dar qualidade de vida, que vai fazer com que esse paciente finalmente consiga voltar às outras atividades de vida, né? E aproveitando até um pouquinho o gancho que você falou do câncer, né? A gente tem também, hoje em dia, uma sobrevida em ulcerações em pé diabético menor do que em muitos cânceres. Uma sobrevida de menos de 5 anos, né? Porque no câncer a gente fala muito nesse marco dos 5 anos, né? De livre de doença, de sobrevida, né? É um marco importante, assim. E no pé diabético, muitas vezes a gente não alcança esses 5 anos quando a gente tem uma úlcera que não é adequadamente tratada. A gente
quer muito mudar essa realidade, porque felizmente a gente já consegue viver muitos resultados muito positivos. Claro que às vezes demanda mais de uma intervenção, mas é muito melhor a gente fazer intervenções menores e até o Léo acompanha muito, né, dos meus pós-operatórios, até de forma mais prolongada no consultório, a gente consegue, inclusive, muitas vezes, mesmo do pós-operatório imediato, manter a carga do paciente. Isso faz com que ele tenha uma autonomia muito maior, porque também existe ainda uma cultura de que não, vamos tirar esse paciente de qualquer contato com o solo para fechar a ferida, mas não cuida da estratégia que a gente chama de offloading, né, de retirada de carga. Então, muitas vezes você vai lá, você fecha a ferida porque você deixou o teu paciente numa cadeira de roda, e aí vai chegar um momento que ele vai, agora que fechou, pode voltar a pisar. Vai abrir, assim, né? Tem alguns pacientes que tá claro. Então, a gente também tem que pensar em tudo isso. E também no custo biológico, metabólico, de você manter um paciente numa cadeira de roda, numa cama, durante longos períodos, né? Em pacientes jovens, que muitas vezes a gente compra, né, esse preço de uma imobilização por uma fratura, por um tratamento cirúrgico, a gente já tem um processo que nem sempre é tão curto de reabilitação. Imagine no paciente idoso, né, que já tem todo um outro potencial biológico, e daí quando a gente vai para o policomórbido, isso é muito mais significativo. Então, eu acho que isso também é um avanço muito grande que a gente tem tido, né, de a gente conseguir fazer os tratamentos, a gente conseguir deixar esse paciente o mais ativo possível, claro, com parcimônia, com cuidado, mas muda a vida do paciente e do familiar, né, de uma família inteira, esse paciente ser capaz de ir até o banheiro para ir fazer suas necessidades, para fazer uma higiene básica ali, né? Claro que ele vai precisar de ajuda, mas é muito diferente quando ele não consegue nem sair da cama. Ir até a mesa da cozinha, a mesa da sala para compartilhar uma refeição, né? As pessoas, elas são um todo, né? Elas não são só um pé, né? Às vezes, um tratamento, ele traz um peso tão grande, né? E a gente ainda, infelizmente, tem a cultura do esperar piorar para daí fazer alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem que bater na tecla da prevenção. A gente tem muitos procedimentos minimamente invasivos, né? A gente consegue, os dedos estão com deformidade por causa da neuropatia diabética, a gente muda o formato dos dedos e previne as ulcerações. Então, né, daí vem muitas dúvidas, né? Não, mas eu sou diabético, falaram que eu não posso operar. Aí entra, né, a questão do controle, da glicemia, né? E outra coisa que também, desculpa, gente, é muita coisa para falar, assim, mas a questão do controle da glicemia, eu acho que vale a pena comentar que também é um marco muito importante, né, quando a gente eventualmente está evoluindo para um episódio infeccioso, é a descompensação do controle glicêmico. Às vezes, o paciente... Esse é o único ponto que às vezes me levanta lá, que coloca a tal da pulguinha atrás da orelha. Às vezes o paciente vem com uma úlcera que a gente tá ali lutando, trabalhando, né? Tenta de um jeito, tenta de outro. Às vezes o paciente cuida, às vezes ele não cuida. Tava com o diabetes bem controlado, e né? vinha sempre É um ciclo vicioso, né, Bárbara? Porque a infecção piora a glicemia. A glicemia piora a infecção. Então, você fica num ciclo vicioso, um piorando o outro. E às vezes só a alteração da glicemia que é o que chama atenção para eventualmente a gente falar, opa, infectou. Alguma coisa tem aqui, né? Assim que nem você falou, tá lá com a prótese, lindo, bonito, fazendo tudo, mas começou a ter dor, opa, vamos olhar para isso, né? Então, a gente, por isso também, e daí o que a gente faz, né? A gente quer que todo mundo olhe para isso. A gente quer que o endócrino veja se eventualmente tem alguma outra causa. A gente já vai partir para investigação, né? Exame de imagem, exame laboratorial. E vamos ver o que tem de história de ulceração, história de cultura, história de cirurgia, pra gente, não, peraí, aqui a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, acho que... E dentro desse ponto até que você falou, né, da amputação, sempre é uma conversa difícil com o paciente, com a família, mas que muitas vezes é necessário para depois você ter um resultado funcional melhor, até que seja, né, com as cirurgias especiais, a BOD, é isso? Tem a BOD, a BOD, tem a situação eventualmente de prótese, etc. Nós temos aquela situação, né, Léo, que às vezes, como você mencionou, o orto diz assim, ó, eu não vou poder tirar essa prótese de joelho, eu não vou poder tirar essa prótese de quadril.
nós infectologistas vamos dizer para ele e para a família, eu não vou conseguir curar a tua infecção. Exato. Então nós vamos fazer, que tem até um termo especial para isso, né? Uhum. Um tratamento supressivo, que às vezes diminui a população bacteriana até para diminuir, ou tratar um tempo e para. Qual que é a consequência que ele está tendo? É um paciente que às vezes está acamado, é um cadeirante que já não consegue mais deambular e que tem lá a sua fístulazinha. Deixa quieta, na hora que tiver uma exacerbação da infecção eu vou tratar. É um regime Então, de exceção, né, doutor? É um regime de exceção que a gente tem que, às vezes, compartilhar com o paciente e com a família, né? Já que a opção, às vezes, do ortopedista, ou mesmo do clínico que está avaliando o paciente, ele acha que é muito risco cirúrgico, o paciente não quer ser submetido a uma situação, tira a prótese, põe prótese, decisão pessoal, a gente compartilha o que a gente pode fazer. Perfeito. E outra situação que eu queria abordar, aproveitando aqui o teu Puppincast aqui, que é muito bom, Bárbara, é a situação do antibiótico profilático. Isso é... Então, eu queria aproveitar todos os cirurgiões que nos ouvem, em especial os ortopedistas, que antibiótico profilático é dose única e, quando muito, em situações especiais, até 24 horas. Porque a gente ainda tem colegas que acham que fazer antibiótico por mais tempo, não estamos falando de infecção, tá, gente? Estamos falando de profilaxia, uma cirurgia, por exemplo, de colocar uma prótese ortopédica. Ou mesmo, às vezes, só partes moles. Ou só partes moles. Não é tão infrequente. Isso. Também. Então, na cirurgia de modo geral, isso vale para cirurgia geral, vale para o cirurgião plástico, vale para o ortopedista. Quando você vai fazer uma cirurgia de colocar uma prótese, né, o antibiótico é dose única antes da cirurgia. Até tem estudos mostrando, de preferência ali, 1 hora antes da cirurgia. Porque na hora que você fizer a incisão ali do joelho, do quadril, a cefazolina, que é o mais usado, ele vai estar com o nível tecidual máximo, que é o que vai ajudar a não ter infecção. E você prolongar esse antibiótico, Bárbara, só traz prejuízo. Vai ter mais risco de ter efeitos colaterais do antibiótico. Tem um efeito colateral complicadíssimo para nós infectologistas, que se chama diarreia por Clostridium difficile. Bárbara, não sei se você sabe, hoje nós temos pacientes que foram submetidos a transplante de fezes. Sim. Transplante de microbiota fecal porque tomaram antibiótico profilático por 3 dias. Sim. E antibiótico não se faz por 3 dias profilático, é dose única. Quando muito, caso muito especial, o paciente tem artrite reumatoide, usa corticoide em dose alta. Clóvis, Léo, posso dar 24 horas no pós-operatório? Ok, até 24 sim. Porque os estudos mostram que mais que isso só prejudica o paciente. Doutor, você não vai ter menos infecção. Fale, por favor, dos antibióticos tópicos. Então, Léo, pode começar. A gente já discutiu bastante isso, é uma boa oportunidade. Obrigado pela pergunta. Então, tem várias questões, vários regimes de antibiótico terapia tópica ou não. Tem gente que acha que vai evitar infecção no pós-operatório. A gente não tem nenhuma evidência comprovando que fazer, por exemplo, pomada de mupirocina, spray de rifocina, que isso previna infecções de sítio cirúrgico, tá? Isso está bem estabelecido, mas existe uma indicação da gente utilizar antibiótico tópico que está muito bem estabelecida, que é no paciente sabidamente colonizado por Staphylococcus aureus, que vai fazer uma cirurgia ortopédica para um implante de prótese. Esse paciente sim tem indicação do antibiótico tópico e está super bem indicado, que seria então a mupirocina, para a gente fazer a descolonização do Staphylococcus aureus, geralmente aí associado a um banho de clorexidine, né? Em geral, a gente faz aí 5 dias antes da cirurgia para evitar que faça infecção, mas daí vai prevenir a infecção pelo Staphylococcus aureus, obviamente, não previne todas as infecções, e daí vem o antibiótico profilático, né, no tempo da cirurgia para evitar as demais também. Eu acho que vale a pena reforçar, acho que na ortopedista a gente vê pouco isso, né, Léo, mas vê mais na cirurgia plástica. O uso de rifampicina, spray, isso deve fazer uns 20, 30 anos que está contraindicado. Isso. A rifampicina é um antibiótico que cria resistência muito rápido. Isso. Tanto é a rifampicina que é usada para tuberculose, a gente nunca usa sozinho. Usa com 3 outras drogas, são 4 drogas hoje que se usa para tratar tuberculose. Em que situações que a gente usa rifampicina hoje na ortopedia, Léo? Quando você tem infecção com material da ossíntese. Aí a rifampicina é isso que eu ia falar, é por via oral e como coadjuvante. O ator principal vai ser, se for Staphylococcus sensivox, vai ser o beta-lactâmico. Se for resistente, vai ser a vanco, a teico, a daptomicina. Então, usar rifampicina tópica está contraindicado.
não se deve usar. Aumenta a E o resistência. Nebacetim? É quase uma religião. O Nebacetim muito menos, né? Então, assim, a rifampicina a gente tem realmente uma facilidade muito alta das bactérias de desenvolverem resistência e, ao mesmo tempo, é um recurso muito precioso nas infecções musculoesqueléticas, principalmente quando a gente fala de estafilococos, né? Associados a implantes, infecções associadas a implantes. E uma coisa, até por essa facilidade da bactéria de desenvolver resistência, muitos estudos mostraram, se você inicia a rifampicina numa infecção por estafilococos, no início da infecção, em que aquele burden bacteriano, aquela carga bacteriana está muito alta, com muito pus, muita inflamação, essa bactéria vai desenvolver resistência já nos primeiros dias e você perde a rifampicina. Então, a gente segura bastante esse recurso e sempre quando a gente vai utilizar, a gente espera todo esse processo, utiliza outras drogas, outros antimicrobianos, reduz essa inflamação, reduz o burden, espera a ferida cicatrizar um pouco mais, reduzir a secreção purulenta, para daí a gente entrar com a rifampicina, né? Então, e a gente fica muito angustiado quando utilizado em situações que não vai trazer benefício, porque os estudos mostram que realmente não previne infecção de sítio cirúrgico, borrifar rifampicina em cima da ferida. Então, recapitulando, seja antes da cirurgia, seja depois, ou seja quando aparecer uma feridinha qualquer, usar spray ou pomada de antibiótico mais atrapalha do que ajuda. Até a gente podia fazer assim, já que tem infectologistas que vão nos ouvir, a situação de quando se usa antibiótico tópico na infectologia. Então, as situações são muito peculiares e poucas, né? Conjuntivite bacteriana, beleza, colírio de antibiótico. Otite externa, que é a famosa otite do nadador, o paciente mergulhou, foi para a praia, fez aquela otite externa. É a única situação que também na otorrina a gente usa, né, gotas otálgicas de antibiótico. Para descolonizar, o teu paciente ortopédico vai colocar uma prótese está colonizada por estáfilo, os estudos mostram, descolonizar o estáfilo no nariz, banho de cloroxina, diminui a chance da infecção na infecção relacionada à prótese. Tópico, Bárbara, aquela situação que o paciente tem uma infecção, uma foliculite, que você acha que não está tão assim que precisa de um antibiótico sistêmico, aí você fazer a limpeza e passar um antibiótico tópico, tem até estudos ok. Um impetigo bem localizado na criança, né? Ok. Mas são no situações... pé diabético, Isso, são situações muito peculiares, completamente longe do pé diabético, da infecção ortopédica, né? Nós estamos falando aqui de pele particular. Das úlceras crônicas infectadas, né? Então isso é muito bom a gente dizer, né? Não usem. Não usem porque atrapalha. Inclusive, assim, a rifocina, ela seca muito a ferida, então ela atrapalha o processo de cicatrização em si também. O nebacetim deixa o ambiente extremamente úmido. Também atrapalha a cicatrização. Às vezes, só de suspender, a gente resolve a ferida, porque muitas vezes nem está infectada e está sendo usada só com esse raciocínio de... Então, só reforçando, gente, antibiótico tópico. E o ponto, Bárbara, a gente chegou a fazer um documento encaminhado para a Anvisa, né? Isso era, antes de eu ser presidente da SBI, eu fui diretor científico, pedindo que a Anvisa suspendesse a comercialização da rifampicina spray no Brasil, porque ela não tem utilidade nenhuma, zero, só atrapalha. Por outro lado, que desse mais chance da gente usar a rifampicina via oral para as infecções ortopédicas. Porque quando a gente vai usar no paciente que tem material de osteossíntese como coadjuvante, você não consegue achar na farmácia. É muito difícil. Você roda Curitiba inteira e vai achar uma caixa numa farmácia, outra na outra, porque o governo também fica preocupado em usar a rifampicina errado para não criar resistência para tuberculose. Então a rifampicina é um antibiótico muito útil na ortopedia como coadjuvante por via oral. Mas aí assim, né, a gente vê como esse conhecimento ele é importante, como ele é específico, né, na minha opinião, é isso, aproximar cada vez mais, né. A gente, né, já tá, assim, caminhando um pouquinho mais pro final, mas a gente ainda tem, né, pode falar com calma. Eu queria ver se vocês dois têm alguma coisa que vocês gostariam de pôr a mais, que, né, gostariam muito de comentar. Então, eu tô muito feliz, Bárbara, porque eu acho que, né, você tem trazido uma grande novidade para nossa equipe na infectologia, de fazer essa ideia da ortopedia cada vez está mais junto com a gente, né, Léo? Com certeza. E outras equipes de ortopedia estão cada vez se aproximando mais do infecto, que a gente quer ser parceiro, né? Quer ser aquele médico que traz um conhecimento da nossa área, que cá entre nós ortopedistas nem quer ter, né? Por isso que ele até prefere interna para infectologia, eu faço a minha cirurgia e é o infecto que vai cuidando do dia a dia. É o que a gente quer mesmo, interna para nós.
que a gente vai cuidar no dia a dia, né? Tem toda essa situação, colher cultura correto. Aí, às vezes, você tem assim, Bárbara, um resultado preliminar. É um coco gram-positivo. Eu já sei que vou para vanco, teico, adapto. É um bacilo negativo, o paciente está mal, é um paciente pré-diabético, já internou, reinternou. Opa, pode ser uma bactéria que a gente chama de produtora de SPE, uma enzima que faz ser resistente a todas as penicilinas e também a cefalosporina. Então, para isso, eu vou dar meropenem. Então, nós na infectologia, quase que eu brinco um jogo de xadrez. Eu tenho uma peça que o adversário falou, é um coco gram-positivo. Então, eu vou fazer esse grupo de antibiótico. É um bacilo gram-negativo. Que fatores de risco ele tem? Então, eu acho que essa aproximação, essa verdadeira equipe multidisciplinar. Antigamente, talvez vocês mais jovens não sabem, mas tinha um segredo na medicina que quer conquistar um paciente, você falava, nós vamos fazer uma junta médica. Nós vamos fazer uma junta médica. O paciente fala, nossa, agora eu estou bem atendido. Né? Sim. Cada um na sua área. O que atrapalha, às vezes, quando tem muitos da mesma área, né? Sim. Aí você faz a reunião científica e chega a alguma conclusão. Mas você ter ortopedista, infecto, ou vascular para tratar um pé diabético, é tudo de bom. Quem vai ganhar com isso? O paciente. O paciente e o resultado final. E eu tenho a alegria de já ter tido, né? Muitos residentes de vocês junto comigo nas cirurgias, vendo um pouco mais de como que a gente raciocina, como que é na prática, como que a gente procede. E eu vejo que eles ganham com isso também, Com né? certeza. A gente que acaba fazendo um pouco mais infecção musculoesquelética, né? A gente vê muito isso no dia a dia também, que nem sempre é simples tirar. Né? Não, tira a placa, tira o parafuso, precisa tirar. Mas tem um nervo que tá grudado na placa, para falar bem leigo, assim. Mas o osso da paciente já usou corticoide por 3 anos por artrite reumatoide, fez 1000 cirurgias nesse osso, se eu encostar ele esfarela. Então, ter essa vivência do infecto no centro cirúrgico para ver que a cirurgia realmente muitas vezes não é simples, também com certeza contribui muito para nossa formação, né? E até isso também, tomando a liberdade, é uma coisa que o Dr. Mauro Salles, lá da Escola Paulista de Medicina, também incentiva muito, do infectologista ir para o campo cirúrgico para entender dessa complexidade, né? Assim como o ortopedista tem que entender a complexidade que é escolher um antibiótico, que não é só olhar o cardápiozinho ali e escolher. Olhar existem muitas, né, outras coisas. O cardápio que eu digo é o antibiograma. Principalmente nas infecções ortopédicas, que a gente precisa de antibióticos com atividades específicas, antibiofilme, atividade intracelular. Então, não é só porque é sensível aquilo que o Dr. Clóvis gosta de falar, né? Que S de sensível não é igual S de sucesso, né? No antibiograma. Então, o infecto também tem que entender o lado do colega cirurgião e ter um pouquinho mais dessa vivência de centro cirúrgico e também entender toda a logística, porque o cirurgião coleta a cultura, mas não é só dele que depende para essa cultura chegar certo no laboratório, ser transportada da maneira correta, né? Envolve a circulante, envolve a chefia do centro cirúrgico, envolve a equipe do laboratório, envolve quem recebeu essa amostra no laboratório, envolve o meio de transporte, muitas vezes envolve familiar de paciente no meio do caminho. Então, a gente precisa estar presente como clínicos, agora falando um pouco, né, da nossa responsabilidade também, a gente tem que estar no centro cirúrgico e entender tudo isso, né, que não é um processo simples também. E só para compartilhar aqui, né, para vocês ortopedistas, principalmente para os infectos que nos ouvem, que tem uma situação que eu até coloco na minha aula de tratamento de infecções por BGN, que são as pegadinhas do antibiograma. Então, por exemplo, tem bactérias que, como vocês brincaram aí, né, o teste de sensibilidade aos antibióticos, que a gente chama também de antibiograma no Brasil, você tem vários antibióticos testados, S, R, SR. Daí o que o ortopedista pensa, o clínico pensa, S, sensível, posso usar, vou ter sucesso. R, resistente, não adianta usar. Mas tem algumas bactérias que, por exemplo, uma delas, que é o Enterobacter, que é uma bactéria, é a terceira enterobacteriária mais comum, só perde para a Escherichia coli Klebsiella, que às vezes vem assim, Bárbara, sensível a ceftriaxona. Mas eu não posso usar. Porque chega a 40% a chance da bactéria criar resistência a ceftriaxona. Durante o tratamento. E ceftriaxona é um antibiótico bom, barato e fácil de usar. Então eu já tive colega, que talvez esteja nos ouvindo aqui, que teve uma artrite séptica, no caso era uma serrase, e que acabou ela criando resistência na vigência do tratamento. E tem uma outra situação que é a pseudomonas, que hoje no antibiograma você vai receber assim, I. I quer dizer intermediário.
O colega clínico, o hospitalista, vai falar, opa, intermediário é pouco, né? Tem que ser sensível, não vou usar. Não, se for a ciprofloxacino, quer dizer que eu posso usar. Só que eu posso usar com dose aumentada. De pseudomonas. Então, a dose aumentada, quer dizer, em vez de eu usar 500 cada 12, eu vou usar 500 cada 8. Então, por isso que eu acho que o ortopedista, né, tendo o infecto e nós tendo vocês para poder discutir, Clóvis, Léo, não vou poder tirar prótese. Esse material do osteossíntese, eu consigo tirar um parafuso aqui, que é o que está infectado, mas os outros, dessa vez, não vou precisar mexer. A gente tem paciente, né, que tem a plaquinha. A gente negocia, né? O Léo fica louco que eu tire a plaquinha e eu fico mantendo a plaquinha. Mas eu sei que dá para manter. Por isso que a gente tem que saber, né, Léo? Hoje a Bárbara está dizendo, hoje não posso tirar. Né? Mas talvez daqui 3 meses eu possa. A gente até pode, mas aí a gente entende como uma agressão desnecessária no momento. Sim, e que perfeito. Talvez, eventualmente, a gente nunca precise tirar. Então, é isso, né? Esse compartilhamento, né? Pô, às vezes, também a gente já teve a discussão assim, que às vezes o Léo fala, pô, você já tá ali, dá uma mordida no osso e pega o osso. Eu falo, mas veja bem, se tá íntegro, será que eu não vou prejudicar? Então, assim, a gente ir colocando tudo isso na balança, e é isso, juntando as peças do quebra-cabeça, jogando o jogo de xadrez, que é sempre complexo, e acredito que a gente, felizmente, tem um bom caminho pela frente aí, né? E também, né, Bárbara, falando um pouquinho dessa relação infecto-ortopedistas, não sei se a gente ainda tem tempo, mas é só para encerrar, é também do ortopedista confiar no nosso raciocínio crítico, né, na nossa crítica, de quando a gente diz assim, eu estou fazendo o melhor tratamento de antibiótico possível para esse paciente, ele está evoluindo mal. Eu preciso que você leve para o centro cirúrgico e limpe, debride de novo. Mas a gente já sabe a bactéria, a gente já sabe. Não, mas às vezes o tratamento das infecções ortopédicas ou musculoesqueléticas, mais importante às vezes do que o próprio antibiótico, e eu diria muitas das vezes, é o debridamento cirúrgico, né? E às vezes a bactéria é sensível. O Staphylo é um dos campeões disso, né, Dr. Clóvis? A gente tem Staphylococcus aureus. A gente vai lá, já sabe o antibiograma, já sabe que é o Staphylococcus aureus e ele faz abscesso em vigência de tratamento de escolha. Então a gente precisa falar para o ortopedista, precisa lá e debridar. Não, mas eu já debridei lá, tava bom, não tinha muita coisa. Mas continua com infecção e está falhando ao tratamento. A gente vai recoletar culturas, mas ao mesmo tempo, provavelmente seja o Staphylococcus aureus, mas que o debridamento faz parte do tratamento, assim como o antibiótico. E às vezes precisa de muitos debridamentos. Mas a gente tá indo bem, né, Léo? A gente consegue uma conversa muito boa, felizmente, e também faz parte do debridamento no pós, né? O cuidado da ferida, que também a gente... E a gente também é sempre muito franco com o paciente que existe a possibilidade, existe a necessidade, eventualmente, de múltiplas cirurgias, né? A gente sempre joga muito limpo isso, né? Desde o início do tratamento. E acho que isso faz a diferença. 90% dos problemas com familiares na medicina é por falta de comunicação e de orientação. Quando a gente coloca tudo isso de maneira clara para o paciente, que é uma infecção complexa, que demanda muitas questões e que, eventualmente, mesmo fazendo tudo certo, vai ter falha de tratamento e a gente vai precisar de reabordagens e de outras cirurgias, outras intervenções, toda essa jornada é muito mais tranquila e a gente tira também do paciente essa expectativa de 100%, que ninguém é 100%, ninguém tem 100% de sucesso no tratamento, né? Nem sempre é uma falha, né? Às vezes é uma etapa, a gente vê, né? Que muitas vezes a gente consegue, né? A gente faz essas múltiplas abordagens e termina com um sucesso excelente, exato, né? Exato. Então, assim, eu acho que vale a pena também a gente fechar aqui dizendo que, apesar de tudo isso que a gente colocou, de toda a dificuldade, felizmente, né, a gente tem evoluído em tecnologia cada vez mais, a gente segue em aprendizado, tentando evoluir no nosso conhecimento, tanto em termos de antibiótico terapia, associação de tratamentos, tecnologias locais, técnica cirúrgica em si, e acho que isso está fazendo a gente, felizmente, avançar cada vez mais e ter cada vez mais sucesso. Agradeço muito, muito a presença de vocês, toda a colaboração, toda a conversa. Foi um prazer, uma honra. Muito obrigada. Eu adorei participar, Bárbara. Quero incentivar você de continuar. Fantástico. Eu mesmo achava que, como a gente conversou na segunda-feira, que ia ser um bate-papo super gostoso, como foi, rapidinho, né? Uma honra ter o Léo aqui do meu lado, né, meu braço direito aqui, né, e muito feliz também que o Léo está bem realizado, cada vez participando mais ativamente dessa parte da infecção na ortopedia,
E Obrigado, a gente professor. deseja muito sucesso para vocês. Muito obrigada. E contem sempre com a gente. Obrigada. Eu gostaria de agradecer, eu já tinha agradecido, né, já tinha falado que estava muito honrado de participar dessa mesa, foi um bate-papo muito gostoso, toda vez que ouço o Dr. Clóvis é um novo aprendizado, é sempre um prazer enorme, e a Bárbara a gente aprende no dia a dia, na nossa relação infecto-ortopedista aí, e aprendo com todos os ortopedistas, com todos os cirurgiões vasculares, neurocirurgiões, todos os dias, e a gente percebe que essa relação é muito engrandecedora. E é isso, né? No fim, tratar a infecção musculoesquelética é algo que é muito prazeroso quando a gente vê o desfecho do paciente, quando a gente faz tudo da maneira correta, assim. Então, muito obrigado, gente, foi um prazer enorme. Obrigada. Muito bom, obrigado.